Olá, amigas mamães, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como foi ter diabetes gestacional, como eu cuidei, como eu descobri, enfim. Para quem não sabe, a diabetes gestacional é um problema metabólico muito comum durante a gestação e ela acontece porque a placenta produz alguns hormônios que inibem a ação da insulina no corpo. E na maioria dos casos, o pâncreas produz insulina extra para poder suprir esse bloqueio. No entanto, quando essa produção não é suficiente, a glicemia da mãe sobe e então aparece a diabetes gestacional. Existem alguns fatores que tornam a mãe mais propensa a ter esse tipo de problema, como a idade da mãe, o excesso de gordura abdominal, histórico de diabetes na família, se ela já teve diabetes na gestação anterior e até a síndrome do ovário policístico. A diabetes gestacional, ela é diferente da diabetes comum, tá? É diferente da diabetes na gravidez, porque a diabetes gestacional, ela tende a sumir depois que a mãe ganha o bebê. É possível controlar a diabetes gestacional com dieta, mas em alguns casos, quando é um pouco mais grave, é preciso o uso da insulina. E não precisam ter medo se o médico disser para você que você precisa usar a insulina. Se a insulina é necessária, então faça o uso dela para não prejudicar o bebê e nem a sua gestação. Uma diabetes gestacional mal cuidada ou que não for cuidada, ela pode gerar um excesso de peso tanto para a mãe quanto para o bebê, gerar malformação, gerar um aumento do líquido amniótico, que foi o meu caso, pode acontecer um parto prematuro e até mesmo a hipoglicemia neonatal. Em todos os casos, quando você é diagnosticada com diabetes gestacional, se você não entrar em trabalho de parto até 40 semanas, o parto então vai ser induzido porque não pode passar de 40 semanas devido ao risco. E não é indicação de cesárea, tá? Você pode ter um parto normal. A diferença é que vai ser induzido e você não vai entrar em trabalho de parto naturalmente. Eu consegui controlar minha diabetes com a dieta mesmo. Eu media a minha glicose todos os dias com uma maquininha que você fura o dedinho, bota o seu sangue lá e ele mede. Eu media todos os dias em jejum, depois do almoço e à noite antes de dormir. Eu fazia uma tabelinha e anotava tudo para mostrar para minha obstetra. Graças a Deus eu não precisei da ajuda da insulina, consegui controlar com a dieta mesmo e acabei entrando em trabalho de parto com 38 semanas e 5 dias. Então eu descobri com 37 semanas, foi mais ou menos umas 2 semanas aí nesse controle. Depois que a Marina nasceu, meu corpo voltou ao normal, eu ainda fiquei medindo uns 3 dias em jejum para ver se estava tudo bem e graças a Deus o corpo voltou ao normal. Eu descobri através do teste de glicemia oral, que basicamente você vai lá no laboratório, eles vão colher o seu sangue em jejum, depois você vai consumir um produto glicosado que é horroroso e é super doce, e aí você vai medir sua glicemia de novo depois de 1 hora e depois de 2 horas. Se em jejum a taxa de glicemia estiver entre 92 e 125, já é um indicativo de diabetes gestacional. E no teste oral, depois de 1 hora, se ele der acima de 180 e depois de 2 horas ele ficar entre 153 e 199, já vai estar diagnosticado sua diabetes gestacional, tá? A minha, se eu não me engano, no primeiro teste ficou 181 e depois de 2 horas ficou 189. Então, a minha insulina não estava fazendo efeito ali naquela glicemia. Então, eu entrei com a dieta, diminuí o consumo de carboidrato, consumia mais proteína e consegui controlar tranquilamente até o dia do parto. Mas, infelizmente, deu um aumento de líquido amniótico. Foi até um dos fatores que me fez fazer o exame de sangue para saber se eu estava com um aumento da glicose. E esse aumento fez a Marina flutuar muito e ela saiu da posição. Ela acabou encaixando de maneira errada, o que não ia deixar ela passar. E eu acabei perdendo o parto normal por causa disso. Mas tá tudo certo, a cesárea tá aí mesmo para salvar vidas. Ocorreu tudo bem, nós duas ficamos com saúde e tá tudo certo. A diabetes não afetou ela em nada, ela não teve hipoglicemia neonatal, muito pelo contrário, ela mamava muito, então a glicemia dela estava sempre acima de 90, o que foi ótimo. Eu pude ver também que o meu leite estava suprindo ela tranquilo, não precisou de fórmula, não precisou de nada disso. E hoje a gente tá super bem, ela tá bem, eu tô bem, a diabetes sumiu. Então, se você foi diagnosticado com diabetes gestacional, fica tranquila que vai dar tudo certo. É só se cuidar, cuidar direitinho dos seus exames, focar na dieta, que vai ficar tudo bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Ajuda com dieta, o que comer, o que não comer, enfim. Bom, é isso, gente. Espero ter ajudado vocês com as informações. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.